Salve galera, estamos de volta! Fazia algum tempo que eu tava com saudade de vocês, de toda essa visibilidade que a gente tem aqui no estúdio para poder falar um pouquinho sobre dados, trocar ideia com vocês sobre tecnologia, dados, inovação e tudo que tá ao redor deste mundo aí. Estamos em um estúdio novo agora, a Studio Creators mudou de endereço, continuamos aqui com o Serjão fazendo a operação aqui pra gente. Quem quiser contratar o serviço da Studio Creators, vai estar aqui o endereço do Studio Creators. Pode entrar em contato, fale com o Serjão, falem com o Fabinho que eles vão apresentar tudo esse novo espaço para vocês aqui poderem também gerar o seu conteúdo, assim como o Datalogando. Então, sem mais delongas, vamos começar a nosso podcast hoje aqui para vocês. Roda a vinheta. Anderson Palma, seja muito bem-vindo ao Datalogando, cara. Valeu, cara. Brigadão, brigadaço aí pelo convite. Baita prazer estar aqui com vocês. Cara, foi curioso você chegar aqui hoje, porque assim, eu assisti numa mentoria que você estava dando, e geralmente eu ouço as mentorias, eu não assisto, porque putz, você está trabalhando e tudo mais, você não quer perder muito tempo ali. E a sua eu falei, peraí, acho que tem algum ponto aqui. Parava, assistia um minutinho, voltava. Peraí, dava 30 segundos, eu voltava. Depois dava 30 segundos, eu falei, cara, não. Eu parei realmente assistir tua mentoria e fiz o convite para você vir aqui hoje pra gente, para compartilhar um pouquinho. Só por causa disso? Não só por causa disso também, porque você tem muito assunto para falar, muita história também para contar aqui pra gente. Boa. Vamos falar, cara. É isso, cara. Legal. Obrigadão pelo convite. É sempre um prazer a gente estar conversando, batendo um papo, tirando dúvida. E eu espero que a gente possa hoje também um pouquinho de growth, de falar um pouquinho de dado, de IA. De repente a gente aprofunda um pouquinho mais ainda e fala até da nossa vida, quem sabe. A gente já começou a conversar aqui que nós dois moramos em Dublin, então a gente já tem esse histórico aqui, que a gente já tem uma familiaridade com a Ilha da Esmeralda aqui, né, cara? Pois é, que loucura, cara. E a gente morou na mesma época. Conhece pessoas que estão lá até hoje. Pois é. O mundo é muito pequeno, cara. É minúsculo, cara. Pequeno. É verdade. Palma, vamos lá, cara. Então conte um pouquinho pra você dessa trajetória linda que você me mandou aqui, cara, que eu prefiro você falar, que vai soar como música pros nossos ouvidos aqui. Pô, legal. Cara, minha trajetória, eu vou até falar de antes, cara. Eu vou começar de antes, eu vou fazer baita num compilado. Olha só. Lá. Eu não fazia absolutamente nada relacionado a marketing de primeira, eu jogava futebol. Então, você tá olhando aí, esse gordo jogava futebol? Sim, eu jogava futebol. E eu saí do futebol porque eu descobri que eu não era bom, né? Mas ainda assim eu joguei, né? Então eu joguei no Guarani, na Ponte Preta. Era uma coisa muito maluca, né? Com uma galera muito boa, Elano, Edu Dracena. Ô, louco, você jogou com a galera de peso ali, cara. Eu era do júnior do Guarani. E aí o que aconteceu? Chegou um momento ali que o Elano foi pro Santos, Edu Dracena também, o outro... E eu fui pro Capivariano. E aí você consegue... Eu profissionalizei lá, inclusive. Mas é uma coisa muito maluca. Aí eu olhei e falei, porra, esse negócio não vai dar dinheiro. Eu tô fudido na minha vida se eu seguir esse caminho. E foi aí que meu pai também tava em cima e tudo. Não, vai estudar, fazer faculdade. Eu testei bastante coisa. Fiz ciência da computação, saí, entrei em turismo, saí, terminei, eu sou publicitário. Igual você. Também. Cara, o que acontece? Os publicitários tudo louco virando para dados agora. A gente tá mudando essa nova visão, Pois é, mas eu acho que inclusive isso vai acabar mudando daqui a pouquinho muito mais. Concordo. Muito mais. Então, o cara que hoje está falando de dados, ele tem que começar a se mexer porque o mundo tá mudando e quem não se mexer em conjunto, não for na mesma direção, vai ficar sem espaço. Mas, só para voltar... Vamos lá. E aí, o que eu fiz na minha vida? Eu estava trabalhando aqui, eu trabalhei com vendas, trabalhei com marketing aqui no Brasil, né? E chegou um momento que eu falei, cara, eu não vou para lugar nenhum aqui. Eu não vou conseguir crescer, eu não vou conseguir... Eu estava numa empresa que era uma empresa relativamente pequena, que era um hospital, né? Plano de saúde de um hospital, na área comercial, depois fui para o marketing e eu olhei e falei, cara, eu só se eu matar o diretor aqui, e mesmo assim eles vão contratar outra pessoa, eles não vão me contratar. Eu não tenho condição de subir. E eu comecei a olhar e falar, o que tá faltando? Eu não falava inglês. Eu falei, cara, tá faltando falar inglês. Foi aí que eu decidi sair do país, marquei com um amigo meu, combinamos, e a gente falou, não, vambora. Chegou na última hora, ele falou, não vou não. E eu fui sozinho. Cara. Mas assim,
Aconteceu a mesma coisa que você? Não, é uma coisa muito doida, cara. Mas posso te falar, é Fala uma virada de chave que você faz quando você fala assim, cara, eu tenho que me virar, depende tudo de mim pra comer, pra sobreviver, pra fazer tudo. Você não depende mais de ninguém, cara. Você tem que pagar aluguel, você tem que pagar, você tem que receber dinheiro, você tem que se virar, você tem que ir pro mundo, cara. Literalmente em outra língua. E não falando a língua, isso que é o mais curioso, literalmente. cara. Mas essa é a parte mais legal. Porque se você não passou por nada assim, cara, eu super recomendo. Ó, você não fez nada, não foi pro exterior, não vivenciou, de repente até uma outra cidade. Cara, faz. Porque E isso... não tem idade pra isso. Não tem. Não tem. Isso muda a tua vida. Eu fui pra lá, eu tinha 26 anos, cara. Então, eu já tava mais velho. Eu falei, cara, eu só não preciso de um espaço diferente, porque eu não tô conseguindo me enquadrar naquilo que foi colocado pra mim. Eu não quero isso. E aí você vai, tenta alguma coisa e dá muito certo. No meu caso, deu bastante certo. Eu fui pra Dublin, na Irlanda, e lá eu fui pra trabalhar com o que aparecesse, né? Eu fui estudar, aprender inglês. E eu consegui jogar num time de lá, no fim das contas, que era a UCD, que você estudou na UCD. Exatamente, de novo, cara. A coincidência. Demais. Mas isso foi depois, né? Primeiro eu comecei a trabalhar, eu trabalhei de segurança, entregar jornal em semáforo, o Metro, o Herald, enfim. E... A memória, você tá trazendo uma memória engraçada. O negócio começa aqui, a voltar, cara. né? E aí eu tava trabalhando de segurança dentro de um banco e eu ficava muito na parte de fora, no estacionamento. Aí comecei a estacionar carro, os caras adoravam. Ai, nossa, estaciona lá e não sei o quê. E eu adorava também, porque eu ganhava gorjeta, né? E no fim das contas, eu acabei conhecendo um pessoal lá que ia muito lá dentro, que era uma empresa, era um pessoal de uma empresa chamada Coinspan, que eles basicamente vendiam troco. O que esses caras faziam? Era muito difícil de você conseguir troco nos fins de semana lá em Dublin. Então, a galera que tinha negócio pequeno, local, os caras sofriam pra caramba. E quando eles iam pro banco, o banco cobrava uma taxa deles. Mais uma outra taxa, que era a taxa de entrega, que era da empresa que ia fazer a entrega. E a Coinspan, ela facilitava esse processo, era uma startup, no fim. E o que eles faziam? A gente tinha vários totens, tinha ATM, uma ATM machine mesmo, uma máquina que dispensava dinheiro, mas ela dispensava em formatos específicos, já cobrava uma taxa ali, então o comerciante estava dentro do shopping, ia na máquina, pegava o troco dele, e era isso. E eu comecei a trabalhar ali dentro do marketing e também nas vendas, fazer as duas coisas. Então, tanto visitava a galera para vender, quanto preparava, principalmente e-mail marketing. Cara, a gente fazia muito e-mail marketing. E foi meu primeiro trabalho fora do país, dentro da minha área. Eu falei, cara, isso é muito legal. É muito bacana. E eu fiquei lá até o finzinho, quando eu saí da Irlanda. E eu só saí, inclusive, porque minha esposa engravidou. Ah, olha que legal, e aí eu cara. voltei ao Brasil. O que foi, cara, foi fantástico. Aí nasceu, hoje eu tenho a Alice, né? Também tem um pezinho na Irlanda, tem um pezinho na Irlanda. Feita em também, Dublin. exato. Que legal, cara. E nascida no Brasil. E a Laís também, que é a minha filha. E, cara, desde que eu já voltei também com um foco muito grande em marketing, né? Principalmente nessa questão de e-mail. Tá. E quando eu cheguei, eu entrei numa agência que já era dos meus irmãos, né? Que já estavam começando a rodar alguma coisa ali. Eu vim compor e ficou então eu, Danilo e o Celso, que é o Grupo Mais. E isso foi 2010. E, cara, a gente estava muito focado, principalmente em e-mail, aí muita coisa de tecnologia. E aí começou a trabalhar com landing page. E aí, como você tem landing page, aí você precisa fazer um anúncio. Aí, como você tem um anúncio, você precisa começar a fomentar todo o resto, design, programação. E começou a ficar um negócio grande. A gente chegou a ter uns 30 funcionários lá, sabe? Para uma agência de interior, é bastante coisa. E foi muito legal, muito bacana durante esse tempo. Também rodei outras coisas, rodei site de compra coletiva nessa época. Olha só, cara. A gente, inclusive, quando compra coletiva deu aquela bombada também, Groupon e tudo mais, essa parte. Antes desses caras, É mesmo? porque eu tinha visto o Living Social em Dublin. Cara, eu vou te falar que tinha aí, várias muito tecnologias bom, lá em Dublin, cara, que começou a chegar aqui depois. iFood. Eu vi como que era? Eat.ai. Alguma coisa assim. Just Eat.ai, alguma coisa. Eu olhei e falei, cara, tem que fazer isso no Brasil. 2 meses depois estava o iFood aqui. Pois é, mas você vê, inclusive, sei lá, o caixa autônomo que hoje estão começando meio que assim no Brasil, cara, lá atrás, 2006, 2007, já estava rodando na Irlanda, né? E rodando bem, não é bem, do jeito que roda aqui. Aqui não roda direito ainda. Mas,
Isso tudo acabou me levando muito mais para a área, para esse mix de tecnologia com marketing, com dados, hoje com IA, e acabou fomentando toda essa criação, todo esse desenvolvimento relacionado a crescimento. Tanto que eu conheci um pouco tempo depois ali a questão do growth, né? Eu já tinha ouvido falar de growth, tem uma galera, tem um ecossistema muito pesado, e eu tinha muita amizade com a galera do Google, né? Lá na Irlanda, e a gente falava bastante, trocava muita ideia, e aconteceu uma coisa muito legal. A galera começou a falar a respeito desse tal de growth nessa época. E eu olhando ali, eu falei, que baboseira, né? Que growth o quê? Cada hora quer esse nome novo, né? Vamos criar um nome negócio novo, exato. Pois é. E a primeira reação, né? Bobeira. E eu fiquei assim até por volta de 2014. Eu já estava trabalhando numa outra empresa, né? Estava trabalhando no outro lado do balcão, não como agência. E eu comecei a estudar um pouquinho mais. E aí eu fui ver o que a galera estava falando, reli aquele artigo do Andrew Chen falando sobre o novo gestor de marketing que era um growth hacker. E eu falei, cara, esse negócio vai crescer. E isso faz bastante sentido, porque a real é que as empresas precisam otimizar. Elas não conseguem fazer o crescimento delas, seguindo o mesmo playbook do cara que é gigantão. Isso não vai acontecer. Você precisa ter maneiras de encontrar atalhos. E quando você faz isso, você consegue efetivamente trazer o crescimento. E, na verdade, o que o Sean Ellis, que é o cara que cunhou o termo, né, estava propondo é que a gente começasse a olhar por oportunidades que não fossem as mesmas oportunidades, que fossem coisas distintas, coisas diferentes daquilo que todo o resto estava trabalhando. E ele envolvia muita tecnologia no meio, ele era um perfil totalmente diferente, e para uma pessoa só, né? Inicialmente, obviamente. Né? Ele, por exemplo, foi o cara que fez o crescimento do Dropbox, que é um case assim, absurdo. Se você não conhece aí o case do Dropbox, dá uma pesquisada. Eu até vou dar um início aqui, mas assim, ele aproveitou um formato que já começou a ser utilizado ali pelo Yahoo muitos anos antes, que é o da recomendação. E o que ele fazia? Toda vez que alguém chegava, né, ele oferecia um tanto de espaço gratuito desde que você compartilhasse com outras pessoas. Aí vinha outra pessoa e aí você ganhava o seu espaço gratuito e a pessoa também ganhava um pouquinho mais de espaço gratuito. É antigo, mas ainda assim é novo, cara. Se você usar isso... Mas ninguém usava. É por isso que é foda. É você dar um novo propósito para uma coisa que já existia e trazer ela para um contexto diferente. O Yahoo tinha usado, não sei, 10 anos antes, algo que era o I love you, né? Era aquele... Eu te amo com amor, Yahoo. Lá no finzinho do e-mail, então todo e-mail que era mandado, verdade, cara. Ele ia com essa informação. E o que acontecia? As pessoas clicavam. Quando ela clicava, ela criava uma conta nova e o negócio começou a crescer absurdamente. O Sean, eu não sei se ele usou isso como referência, eu imagino que sim, mas o que ele trouxe foi um projeto de recomendação. E esse projeto começou a fazer com que a empresa... E assim, não se engane, não dá para crescer produto ruim, tá? Então, quando você tem um produto muito foda, algo que é capaz de escalar, algo que é capaz de crescer, você consegue fazer isso através de um mecanismo como esse de recomendação. Não tenta fazer isso com um produto ruim, porque você vai dar com os burros na água. Mas a real é que quando ele fez isso, o cara simplesmente desbloqueou uma nova maneira de fazer escala. E foi por muito tempo uma das startups que mais cresceu rapidamente de toda a história do Vale do Silício e do planeta, né? Que é lá onde estão as coisas mais fodas, até hoje, inclusive. E eu acabei de voltar do SaaStr, que é um puta evento exatamente para falar sobre software. Vai contar umas novidades pra gente aqui também. Vou falar algumas coisas, mas assim, antes disso até, é só essa questão, né? De você entender aonde é que está a tua oportunidade grande. Onde é que vai estar o teu foco para você conseguir trazer os resultados? E o Growth, ele traz muito isso, né? Ele não foca numa área só, então separa o marketing das vendas, do CS. Não, você junta tudo, coloca tudo debaixo do mesmo
da mesma diretoria, talvez, sabe? Mas para você ter a possibilidade de mexer em coisas que às vezes são até vesperos, que tem gente que não quer que mexe. E isso é uma outra complicação, mas só entrei nisso porque a real é que é muito difícil quando você tem uma empresa, você começa a criar silo, começa a ficar muito difícil de tocar em algumas coisas, de mexer em algumas coisas. Então, você aplicar metodologia de growth, e de novo, metodologia é só uma metodologia, só vai funcionar se tiver gente boa, mas ela por si só, ela já começa a te dar alguns direcionamentos. Então, nossa, eu não entendo muito e tal, tudo bem, mas começa a tentar entender, porque no fim é método científico aplicado ao marketing, não tem nada demais em relação a isso. Tem outros métodos que também usam metodologia científica, se for olhar PDCA, usa também, SDCA, etc., mas a real é que de verdade, eu gosto muito do processo, a maneira como o próprio Sean desenhou. Olha que curioso, você falou de várias metodologias e processos. Se a gente considerar, trazendo o próprio exemplo que você deu da Dropbox, cara, teve metodologia ou foi literalmente uma oportunidade que ele encontrou ali? Eu acredito que teve um pouco de metodologia, mas não naquele momento. É mais a maneira do cara pensar, que já era estruturada, para poder fazer aquilo rodar. Por quê? Porque ele iniciou fazendo e depois ele criou o livro para falar, olha, eu fiz assim, assim, assado. Então, eu acho que mais essa estruturação. A pessoa, normalmente, que vai para o marketing, né, ela dificilmente não é uma pessoa que já trabalhou com vendas, dificilmente não é uma pessoa de negócios. E eu acho que isso atrapalha. Porque quando você vai para um departamento como é o marketing, sem entender o que é vender, sem entender o mínimo sobre como funciona uma empresa, cara, é muito difícil fazer alguma coisa acontecer. Concordo. É muito difícil. Do mesmo jeito que tem hoje em dia um monte de gente aparecendo ali, falando, não, eu sou growth agora só porque eu fiz um curso. Cara, desculpa, mas não é por aí, né? Tem muita coisa por trás disso, cara. Da mesma maneira que a gente estava falando aqui antes. Hoje, pra você trabalhar com IA, você é um especialista em IA? Não. Você entende de IA. Não, você pode se debater, você, cara. Exatamente. Se você tá trabalhando com IA e não entende nada a respeito de IA, não fez uma formação, não estudou. E assim, não precisa ter formação acadêmica para isso. Exato. Mas se você não estudou a respeito disso, cara, você não é especialista em IA. Exato. Não é. E ainda eu vou trazer outro ponto em relação a isso que você está falando também, porque assim, hoje a gente está vendo, a gente está entrando cada vez falando de marketing e tudo mais. O que você mesmo falou, hoje o profissional de marketing que não entende dados é defasado, está desatualizado. Marketing faz parte, dados faz parte do marketing, faz parte do growth, faz parte de CS, faz parte de toda essa cadeia que a gente coloca sobre uma mesma diretoria aí que a gente está falando. Cara, eu não sou um cara de dados. Eu não sou um matemático, eu não sou... Se eu for ver, eu sou publicitário, eu devia estar vendendo miçanga na praia. Mas a real é uma só. Se você não aprende... Cara, você não entende mínimo de estatística, você não consegue entender correlação, você tá... Que isso não é... Pode falar palavrão, gente? Fica à vontade, o programa é seu. Cara, você tá fudido. E essa é real. Porque não existe uma maneira fácil de chegar no ponto onde a gente chegou. E muito menos daqui pra frente. Mas as coisas vão ficar muito mais complicadas. Exato. E olha que curioso que você está falando em cima desse teu raciocínio também. A gente sempre falava, vamos separar em humanas, biológicas e exatas. Eu quero estudar humanas porque não gosto de exatas. Esquece, cara. Esquece. Cada vez mais você vai ter que entender dados, entender número, entender o básico para você poder fazer uma correlação e entender se aquilo lá está certo ou se não está. Eu acho que a gente tem um problema grave com o ensino atual, porque... muita gente tem dificuldade, por exemplo, com matemática. Sim. Ou com português, né? Ou com os dois. E isso é o mínimo do mínimo para você sobreviver. Eu não estou dizendo que você precisa realmente saber absolutamente tudo a respeito de matemática, mas, cara, vai aprender a fazer uma conta de mais, uma conta de menos, divisão e multiplicação, você vai utilizar em qualquer profissão que você for trabalhar. Qualquer. Eu vou trabalhar na vendinha da esquina. Você vai usar isso. Então, assim, tem que começar a se aprofundar um pouquinho mais, dependendo da área que você vai, entender que mesmo que você for para uma área que é de humanas, eu vou fazer sociologia, eu vou fazer pedagogia, eu vou fazer, cara, psicologia, eu não sei. Você vai precisar usar isso. Porque você está sendo empurrado para isso. Não tem como não saber hoje, 2024, não tem como você não saber a respeito de matemática minimamente, de português. E aí quando você vai ver a galera que é mal alfabetizada
né? Esses alfabetizados funcionais, o cara que tá, sei lá, trabalhando numa empresa, tá ali, mas o cara não consegue ler um e-mail, não consegue... Cara, ele ficou, não tem mais condição. E pro cara que já tá nesse nível de, pô, eu sei bem entender tudo isso, muito legal, mas aí você vai ter que ir pro próximo nível. O próximo nível é entender dado. O próximo nível é entender dado. Eu estava até tendo uma discussão, daqui a pouco entender dado vai ser tão importante quanto matemática, quanto português, quanto ciências, na escola. Sabe o que é mais legal? A inteligência artificial, ela acabou por meio que facilitar a vida de todo mundo. Concordo. Então, tá tudo acessível. Só que entender as informações que estão ali vai muito além de simplesmente você ser capaz de colocar a informação dentro do chat GPT. E essa é a parte difícil. No momento que tá todo mundo aqui com puta déficit de atenção, todo mundo no celular aqui que fica maluco e não consegue prestar atenção de verdade nas coisas, esse eu acho que é o ponto nesse momento. É você começar a ter essa diferenciação na tua vida de conseguir ler aquela informação e transformar aquela informação em algo útil. Porque é muito... Parece que não, mas é muito difícil você fazer isso com esse volume, essa enxurrada de dados que estão para tudo quanto é lugar em cima de você. Se você não consegue parar, ler uma informação, entender o que tem ali, cara, quando tiver dado, então vai ficar impossível. Mas hoje a gente está vivendo a gente chama a geração scroll. Sim. Você gera uma opinião muito baseada numa informação ínfima que você não tem um aprofundamento do que você precisa ter, diferente de tempos passados. O que a gente está vendo agora, pelo menos a minha visão que a gente está vendo, o chat GPT está servindo para aprofundar algumas dessas visões, para você ter um conhecimento maior. Eu estou dando exemplo de chat GPT, mas a gente pode usar a IA generativa de uma maneira... Claro. De forma geral. Se você, por exemplo, assim, você não precisa entender dados hoje, mas você quer tirar alguma dúvida num processo de ETL e tudo mais, você vai tentando se aprofundar disso, em relação, para você ter tirar um pouco do scroll. É que assim, ó, eu vejo muito a conversa hoje com uma IA generativa como o ChatGPT como uma conversa. Sim. Certo? Só que numa conversa sempre tem dois lados. Concordo. Alguém está passando informação, outra pessoa está recebendo. E vice-versa, isso vai trocando. Se você está falando com o ChatGPT e você não tem nenhum conhecimento sobre aquilo, você vai bater num teto. Você não vai conseguir passar daquela base. Perfeito Entende? teu ponto. Perfeito teu ponto. E eu acho que esse acaba sendo o problema. Porque, pô, beleza. Ah, nossa, ótimo, o ChatGPT me ajuda. Ok, mas ele vai ajudar até certo ponto. Até certo ponto. Né? Então, eu acho que ele está aqui meio que para eliminar aqueles muito ruins. Ou ao menos a aparência. Eu acho que é mais nesse ponto que eu estava relacionando. Porque você tira a visão do generalismo, você tenta trazer um pouco mais de aprofundamento por uma visão que ainda pode ser um pouco incipiente. Então tem essa questão. Faz bastante sentido. Faz bastante sentido. Eu vejo gente hoje que usa o ChatGPT para tudo. Eu uso para tudo. Nossa, o tempo todo eu tô dentro ali, tô usando, tô trabalhando. Eu trabalho para copy, eu uso isso para análise de dados, eu uso isso, cara, uma pancada de coisas. Mas assim, quando eu vejo que a minha falta de compreensão chegou no limite, eu sei que eu não vou conseguir extrair mais nada útil de dentro da ferramenta. Porque mesmo que ela tenha mais informação, não quer dizer que ela vai cuspir essa informação para mim. Concordo plenamente. De uma forma limpa ali, bonitinha. Então, te dou mais um exemplo, né? Vamos lá. Eu fui VP de performance numa casa de research, tá? Famosa ali, chamada Suno. Cara, a gente tinha 2 pessoas só para análise de dados, tinha mais um time para construção de dash, etc. E era um negócio gigante, para suportar ainda, dar um back ali para um time de 60 pessoas. Perfeito. Ou mais, na verdade. Porque ali tinha marketing, tinha SEO, enfim, tinha vários times que acabavam usando daquela informação. Hoje, com a informação que eu tenho, e eu não sou, de novo, eu não sou um profissional analista de dados. Eu não sou esse cara. Mas eu tenho conhecimento de negócio, eu sei que informação pegar e aonde pegar. Eu consigo montar as tabelas do lado de fora e fazer uma análise dentro de um chat GPT da vida, verificar se aquela informação está correta ou não. De acordo. Beleza? Só que existe um limite mesmo para mim. Então, eu vou entender de negócio, eu sei o que eu quero ver e eu consigo analisar até aquele ponto. Se eu precisar de alguma coisa que eu não estudei para aquilo, eu vou trazer alucinação,
eu vou trazer informação errada, eu vou trazer... Então é aí que começa. E se a pessoa não tem o crivo, ela vai entender aquela informação como correta. Como real, e ela não faz ideia do que ela está pegando. Exatamente. Então é aí que o negócio começa a pegar de verdade. A gente está vivenciando um momento que é meio que de homogeneização. Então a gente está chegando todo mundo mais ou menos ali naquele mesmo campo, naquele mesmo momento. Agora, você tem aqui o cara que sabe o básico, o mínimo, você vai ter o cara que sabe um pouquinho mais e você vai ter uma grande distância para o cara que já é um especialista. Sim. Porque esse cara, ele tem atalho na cabeça. Esse cara, ele vai saber ele extrair está criando mais a gente, informação. ele já está usando o GPT em favor dele para gerar informações. Que é o que vale a pena de verdade. Exatamente. Porque você usar o chat GPT, tem gente que chega lá, me dá tal informação e faz assim. Cara, você não está extraindo porra nenhuma da ferramenta. Tem entendeu? muita coisa que pode rodar ali, cara. Tem coisa pra caramba. Exato. A gente anda brincando demais com isso, né? Mas eu acho que o brincar te gera uma curiosidade para você entender e poder gerar isso como uma profissão. Por exemplo, eu comecei a criar agente autônomo para mim. Eu comecei a criar agente autônomo para diversas vertentes do meu trabalho. Eu comecei a criar meus agentes. Por quê? Eu entendo que eles são parte do meu trabalho já. Sim, sim. É porque é aquele negócio, né? Se você tá aí pensando, porra, o chat GPT, a inteligência artificial vai matar os empregos. Eu acho que você está enganado. Porque o ponto não é sobre matar emprego. Ele mata função. E quando ele mata uma função, por exemplo, eu pego essa latinha, coloco essa latinha aqui e levo ela para lá. Cara, isso é uma função. Vim daqui para cá, para cá. Quando a gente, ao invés de fazer isso com a mão, a gente coloca uma máquina para fazer a mesma coisa, ela vai só reproduzir aquela informação. Mas se tiver algum obstáculo, como é que você faz? Pois é outra informação. É outra informação. Ela vai ter que começar a se adaptar. A gente está vendo, teve o notebook LLM da Google, não sei se você viu essa informação. Cara, eles começaram a criar podcasts. Então, basicamente, você sobe ali informação, um monte de informação, e eles recriam podcasts com base nas informações que você passou. Com 2 hosts mesmo, e óbvio, né? Vem o prompt, vem a informação, etc. Você tem que levar aquilo para transformar em áudio, e ele faz também, né? Mas, de novo, tem a interação humana ali no meio. E, recentemente, teve um cara um usuário do Reddit, e ele colocou essas informações lá, e ele avisou que essas pessoas que estavam lá dialogando não eram humanas. O que aconteceu? Na hora que ele foi ler e ver as informações e ouvir, escutar o áudio, eles estavam fazendo discussões filosóficas, falando, cara, eu não acredito, eu achei que eu era humano, e a gente acabou de ser avisado aqui que nós não somos humanos, nós somos AI, não sei o quê, e eu tentei ligar pra minha esposa, e aí eu descobri que o telefone dela não existe. Cara, uma coisa maluca. Que coisa doida, cara. Que não aconteceu de novo, o cara não conseguiu replicar. Então, assim, a gente está vendo glimpses, assim, pequenas, né, faíscas de talvez uma inteligência geral surgindo, e a gente não sabe como lidar com isso. Mas até que a gente esteja nesse... Eu tô falando de coisas assim, eu não sei quando vai acontecer, porque eu não faço a mínima ideia. E quem falar que sabe, tá mentindo, tá? Qualquer um que falar que sabe, tá mentindo. Mas a real é que para aquilo que a gente tem hoje, para aquilo que a gente consegue observar, a gente sabe que muitas funções vão ser substituídas e algumas já deveriam ter sido. Concordo. Né? Cara, não vamos longe, assim. Eu vou entrar nesse ponto que você está falando, mas assim, a gente vê profissões que, cara, a gente vê que cobrador de ônibus já é uma profissão que não existe. A maioria das vezes. Existe por conta de... mas isso todo mundo espera. Não, mas, por exemplo, motorista de carro, daqui a pouco não vai existir. Entendeu? Daqui a pouco não vai existir. Da mesma maneira que tem profissões que foram acabando, estão se acabando e está tudo bem. A gente vai renovando para profissões novas. Eu acho que essa é a minha visão quando eu falo de IA. Eu acho que tem um ponto também que eu sempre defendo também, porque todo mundo tem esse medo. IA vai roubar emprego. Eu acho que essa é a maior questão que a gente está falando hoje em dia. E quando a gente fala sobre isso, eu sempre, em aula, eu falo sempre para todo mundo. A TV roubou o espaço do rádio? Não, o rádio se reinventou. A internet roubou o espaço da TV? Não, a TV se reinventou. A IA não vai roubar esse espaço também. Ela vai estar aqui para ajudar nesse ecossistema também. É a minha visão. Eu sou um pouco otimista demais algumas vezes para isso. Mas é a minha visão. Eu acho que as profissões vão mudar
Até tem um meme rodando aí, né? Daqui a pouco a gente... Você vê esse meme? Daqui a pouco a gente vai ver profissões que meu filho vai ter uma profissão que não existe. Daí perguntaram, qual profissão? Não sei, ainda não existe. Eu vi isso. É umas brincadeiras que acontecem, mas assim, a gente sabe que essas profissões... Você falaria de growth 10 anos atrás? 10 anos não, 20 anos atrás? Você falaria de engenheiro de dados da mesma propriedade que você fala hoje? Você falaria de um especialista em A da mesma maneira que você fala hoje? Elas vão surgindo. Mas sabe o que é legal? Quando a gente olha mesmo para o processo de growth, tudo bem, o nome Growth Hacking é novo, que foi cunhado o termo lá pelo Chandler, isso aqui é novo. O processo que ele criou é novo, mas assim, ele não é novo de verdade. É uma coisa que já existia faz muito tempo. A gente usa método científico desde lá atrás, cara. Tem milênios que a gente usa esse mesmo processo. Óbvio, tem mudanças ao longo do tempo, a gente vai mudando, mas assim, não é novo de verdade. O novo talvez seja você... A nomenclatura do cargo, a visão... A cultura... A tecnologia... Pô, tudo muda, né? Fora o ser humano. Exato. Exatamente. E o processo, esse mesmo processo, que é um processo muito relacionado a você ter capacidade de entender esses dados, ele começa a virar algo que hoje já é muito corriqueiro. Sim. Porque é uma necessidade. 5 anos atrás, não precisa ir tão longe, 5 anos atrás, eu estava fazendo palestra sobre o que era growth. Hoje, quando eu vou fazer uma palestra, eu estou levando coisas avançadas de processo. Que bom. Mas eu sei que eu estou numa bolha. Esse é um outro ponto. É por isso que você é palestrante, cara. Você tem que compartilhar o teu conteúdo também em relação a isso. Eu sei que eu estou numa bolha. Eu acho que esse é um pouco do ponto. Essa galera que está muito despreparada quando a gente está falando de AI, por exemplo, esses caras podem ficar assim para fora dessa grande bolha. E isso eu acho que é um perigo. Eu estava com minhas tias na casa da minha mãe esse fim de semana e eu ensinei elas a usar o ChatGPT. Coloquei o ChatGPT lá. E elas, nossa, mas eu pergunto isso e ele me responde. Mas sim, pergunta para ele, para de perguntar para mim. E elas colocaram, elas olharam e testaram. E no fim das contas, elas não sabiam no início nem como instalar um aplicativo. Agora, olha a distância que existe entre uma pessoa que não sabe, de repente, instalar um aplicativo e outra pessoa que usa isso com muito afinco, que estudou, que entende como funciona minimamente. Porque, assim, entender de verdade, acho que ninguém entende, tá? Ninguém entende de verdade como funciona a IA. Sim. Mas você ser capaz de ter uma noção melhor aqui, dar uma estudada de verdade sobre como funciona machine learning, como é que essas máquinas se retroalimentam, isso vai te dar uma perspectiva diferente e vai conseguir te dar, sei lá, talvez não o futuro lá para frente, mas um passinho aqui, outro ali. Eu vejo muito isso como uma cebola, sabe? Então você tem ali vários layers, várias camadas, e a gente tá tirando camadinha depois de camadinha. A gente não chegou. A gente tem muito chão ainda para correr. Nossa, cara, eu acho que a gente tá no começo do começo de muita coisa, tanto dados quanto growth. Considerando termos, tá? Não vou considerar método científico, porque senão a gente vai entrar numa outra discussão. Sim. Mas terminologia de growth, carreira, quando a gente fala muito nessa... A gente tá muito no começo. Por exemplo, hoje a gente vai até então começar a entrar no tema, a gente vai falar um pouco de papel de dados para growth. Sim. Cada vez mais as áreas estão se cruzando. E como você vê também nessa perspectiva de qual a relevância dos dados para uma tomada de decisão efetiva, para o teu objetivo de growth, crescimento? Vamos lá. Eu sempre olho de duas maneiras aí quando a gente está falando de tomada de decisão. A gente tem uma que é mais intuitiva e a gente não pode simplesmente achar que ela não faz sentido, porque ela faz sentido. É que a gente não consegue ver os cálculos que estão sendo feitos, mas existem, né? Eles estão por trás disso. A nossa intuição ela vai sendo criada depois de você apanhar, de você vivenciar coisas, e isso é relevante. Não dá para dizer que é irrelevante. Mas você tem um outro lado, que é os dados puros, de você parar e você olhar. E eu acho que a gente ainda é muito... Falta muito conhecimento, não só em relação a pegar dados, separar, né? Eu vou particionar aqui para poder... Não, isso aqui meio que existe e desde muito tempo existe. Mas o que está difícil hoje para essa galera... fazer é conseguir entender, analisar esses dados e entender de verdade o que tem lá.
Cara, você tem 1 milhão de interpretações possíveis para um banco de dados, para algumas informações que tem lá. Então você precisa aprender, na verdade, a ler. E essa é a parte também que envolve um pouquinho de empatia, de, pô, que dado que eu estou vendo aqui, o que significa isso de verdade? E aí você relaciona isso com o negócio. Quando você faz isso, assim, para mim, isso já é growth. Isso já é você implementar a metodologia científica dentro de qualquer tipo de empresa e você conseguir analisar essas informações de uma forma mais adequada. Porque a real é que o difícil normalmente não é você ter uma área de dados, uma de separada de uma de marketing. Isso aqui você convive. O difícil é que dados não entende de negócio e o marketing muitas vezes não entende dados. Então você precisa juntar essas coisas para e eu estou falando aqui de growth marketing, né? Não necessariamente de growth hacking, né? Até para separar um pouquinho, né, a questão de metodologia. Isso é legal, você trazer essa definição dos dois. Assim, mas legal. Eu acho que é bem simples no fim. A gente está olhando para crescimento dos dados de marketing quando você está falando de growth marketing e os dados da empresa quando você está falando de growth hacking. Tá. Porque, pô, quando eu falo empresa, eu tenho marketing, eu tenho vendas, eu tenho CS, eu tenho produto, eu tenho, sei lá, logística, eu tenho financeiro. Eu tenho uma mentora minha, que é a Marina Hadrovic, ela era VP de Growth lá na SEMrush. Tá. E ela falou pra mim uma vez, falou, cara, eu não tenho um time aqui. Não tenho um time de Growth. Você pensa que tem um time de Growth? Não. Todo mundo aqui dentro é focado em Growth. Mentalidade interessantíssima. Isso é foda, cara. Por quê? Porque é verdade. O financeiro, quando ele olha pro negócio... Ele tem que ter essa mensalidade. Ele precisa. O cara do administrativo também. E é tanto no corte de custos cara, quanto... Mas isso deve ser um desafio bizarro, cara. Porque Pois fazer todo mundo ter uma E mentalidade... remoto, hein? Nossa, mais ainda. Eu não gosto muito do remoto, pra falar a verdade. Eu gosto do remoto, eu acho do caramba, é fantástico. Eu mal vou pro meu escritório. Fico a maior parte do tempo de casa, eu acho lindo. Mas a real é que muita coisa você não consegue transmitir. Ainda a interação que a gente precisa é muito importante, cara. Você falou não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, respondeu, mas eu acho que em cima do que você falou, cara, eu dou aula na universidade. A Priscila tá aqui até para ser prova aqui, cara. Uma das visões que você falou dessa parte da gente entender dados dessa cultura, para mim é o mais importante. Por quê? Eu dou exercício pra galera lá. Eu curto muito filme de guerra. Então, histórias e tudo mais, eu curto. E eu acho que ali trouxe muita visão de estratégia de marketing pra gente. Tanto a estratégia de marketing começou a surgir muito em questões de guerra. Infelizmente, mas enfim, a arte da guerra, exatamente. E um dos exercícios que eu dou é que literalmente eu falo assim, você tá numa guerra, tem 20 mil soldados vindo te atacar e você tá com 2 mil soldados, você precisa bater esses. Como que você vai fazer? Analisa a variável. Quais são as variáveis que você tem? É inverno, tá nevando, não sei. Eu começo a trazer variáveis pra galera, eles têm que pensar fora da caixa. Porque eu não estou lidando com um banco de dados, mas eu estou lidando com informações para vocês tomarem uma decisão. E se você começa a ter esse mindset, cara, você fala assim, como que eu vou usar o terreno, que eles estão vindo me atacar, o terreno é meu, tá nevando. O que você pode usar? E eu vou trazendo essas variáveis, é curioso ver os caminhos que se chegam, cara. O que você fez ali, na verdade, é uma facilitação, porque imagina que isso não veio... com uma informação declarada. Concordo. Que é o que acontece na vida Exato. real. No dia a dia, não chega algum professor para falar, olha, tá chegando aqui, eles têm tanto... Não. O dado se vira, cru, exato, se vira. O dado chega cru, é uma tabela, e ó, tá aqui, se vira. O que você vai fazer? Aí entra o problema. Porque as pessoas não estão doutrinadas a pensar em qual é o problema real, em descobrir o problema real, em tentar entender e ler aquilo como se fossem informações reais. Tem gente por trás daqueles dados. E aí que você cria o problema de verdade. Porque tem muita gente que... É a mesma coisa, tem muita gente que vai lá, entra, abre o Analytics e começa a ler. E lê. Cara, sai de lá, entrou lá sabendo 0, sai de lá sabendo -1. Por quê? Porque ele não sabia o que ele estava indo buscar lá dentro. A ferramenta é só isso, só uma ferramenta. Não dá para você... O problema é que você não tem o entendimento do todo. Se falarem para você que o CPC baixo é bom, você vai olhar para o CPC baixo, estou dando exemplos, tá? Você vai olhar para o CPC baixo bom. Uma vez eu ganhei uma concorrência assim. Por que aconteceu? A gente tava numa agência e a cliente chegou para mim e falou assim, hoje eu pago o CPC, vou dar um exemplo. R$8. Você vai fazer eu pagar 6? Eu juro pra eu falei, não sei. Como assim você não sabe?
Falei, você está olhando para o CPC ou você quer que eu te traga mais leads que você convirta e teu CPL seja menor e dane-se quanto eu pago um CPC? Eu ganho a concorrência sim. Porque no final das contas estavam vendendo CPC para ela que ela não entendia. Então eu tive que falar para ela, cara, você não quer que eu qualifique melhor teu lead, que você pague um pouco menor no teu lead. Seu CPC pode ser um pouco mais alto, mas eu estou diminuindo o teu CPL. Mas você vê... Nossa, Bruno, eu não tinha essa visão. Então assim, por isso que eu te falo que cultura, a gente explicar um pouco esse contexto é importante para as pessoas. Eu acho que, inclusive a gente, às vezes, a gente complica muito, porque tem muita sigla. Esse é outro muita palavra problema, em inglês, é tudo muito complicado. E no fim não é, né? O que toda empresa busca? Lucro. Ok, qual é esse lucro? Cara, como que a gente vai trazer ele? Árvore financeira, começa a decupar ali, ó. Meu resultado vem da venda, minha venda vem do lead, simples assim. Começa a fazer uma engenharia reversa de como que você traz resultado para a tua empresa. É a primeira coisa. E aí você vai começar a olhar e falar, pô, mas eu estou fazendo isso. Qual é a necessidade de eu fazer isso se o que está me trazendo resultado é aquilo? Então, você começa a entender a empresa de uma forma diferente. E eu acho que falta isso, por quê? Porque não é cultural nosso. Concordo. Não é, a gente não porra, na escola você aprendeu a fazer isso. Você teve que perder muito cabelo para fazer isso. Eu brinco isso aqui. Como eu perdi cabelo por isso, né? Mas a real é que eu já apanhei muito antes de conseguir entender o motivo, por exemplo, de alguém chegar e pedir um determinado dado. Fala, olha, eu queria muito essa informação, eu estou precisando disso. Ok, para que você precisa disso? Muitas vezes a pessoa não sabe o que ela está pedindo. E aí você acaba focando, não, vou colocar um time aqui para descobrir quais esses... Cara, não faz a mínima diferença. Cara, entender o negócio é entender o negócio. É entender o negócio. Porque quem entende o negócio, ele é capaz de fazer as perguntas certas. Concordo. Ele é capaz de trazer uma visão que vai trazer os resultados. E se você não tiver isso, cara, você pode ter o dado que você quiser. Cara, você está me lembrando várias histórias assim. Por mais que eu não sou profissional de growth, eu penso no negócio para trazer mais resultado para o meu cliente. E uma vez, obviamente, que você trabalhou com CRM, e-mail, você conhece RFV, Receita, Frequência e Valor. Sim. É uma métrica comum. RFM. É uma visão, é uma métrica comum que a gente tem que ver isso daí. Uma das coisas que eu mais vejo, inclusive, e é o que todo mundo negligencia. Mas desculpa. Não, eu concordo. Não, mas eu acho interessante porque assim, a gente ganha uma concorrência que eu negligenciei a RFV. Porque eu criei um modelo estatístico novo. Eu publicitário, criei um modelo estatístico. Okay. Olha o nível. Por que eu criei esse modelo estatístico? Eu trouxe simplesmente uma visão, você vai achar engraçado. Eu trouxe 2 perfis. Homem, nascido em ano tal, mora num castelo, blá, 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 blá. E trouxe várias informações iguais. E você fala, pô, beleza. Eles são iguais. Falei, se a gente estiver olhando o FV, a minha comunicação tem que ser a mesma. Porque o perfil deles é a mesma coisa. O perfil demográfico deles é a mesma coisa. Certo. O que eu fiz? Foi engraçado isso. A hora que eu mostrei a foto, um era o Ray Charles e outro era o Ozzy Osbourne. Sim. E aí o que acontece? A hora que você traz essa visão, fica curioso, porque você vai falar com eles da mesma forma? Não vai. Então o que eu criei? Eu criei um modelo que eu chamei lá, que chama escala de valor de cliente. Okay. Eu criei literalmente uma árvore de decisão, onde eu escalava todos os assets que minha marca tinha. Em cima dos meus assets, eu ia classificando e falando assim, cara, esse asset tem, não tem, vem pra cá. E eu comecei a classificar até no final chegar um score, cada meu cliente tinha um score. Legal isso. E aí olha o que aconteceu, que curioso. Não, olha que curioso que aconteceu. A gente ganhou uma concorrência para uma empresa da indústria automobilística. Legal. A hora que a gente criou isso, a gente começava a ver e falava assim, cara, vamos ver agora os dados desse cara que está no nicho menor e dos dados que está no maior. Cara, o engajamento que esse cara tem com a minha marca é muito maior do que quem está aqui. Sim. E o que acontecia no final do dia? Eu estava gastando dinheiro igual para todo mundo. O que eu fiz? Eu falei, cara, esse cara, ele não quero que ele pegue o primeiro asset, segundo asset, terceiro asset, quarto asset. Não, eu quero que ele pegue o primeiro asset. Pegou o primeiro, ele vem para minha segunda escala. Pegou a minha segunda, ele vai subindo gradualmente. Mas... E não que eu negligenciei o FV, mas eu criei uma escala que eu consegui gerar um valor baseado nos assets da marca. Pois é. Olha que curioso. Não, é muito legal o que você falou, porque é o seguinte, eu acho que a maior parte das pessoas, quando começa a trabalhar com dados, sem muita, não entenda mal, tá? Mas sem muita educação a respeito do assunto, ela vai tentar inventar alguma coisa. Que eu inventei, eu concordo. Eu não tenho nada com não, isso. Eu inventei, parece legal. Mas assim, se você tivesse trabalhado com safra, por exemplo, você tinha chegado ao mesmo resultado. Concordo. Né? Aí você separa canais. Então, acho que é uma questão de esforço. Né? Até hoje, o que eu mais faço assim, é
É Pareto, cara. Isso é... Então, é tão antigo besta, e tão novo, cara. A coisa mais besta do mundo. Mas quando você começa a fazer, joga o Pareto ali. Acabou. Usa o Safra para conseguir fazer essa análise, para ter as informações e saber aonde que tem mais resultado. Tira aquilo. Você já trouxe tese para mim em cima da minha cara. teoria básica, sabe? É mais ou menos isso. Que eu criei uma teoria ali sem fundamentação teórica e sem fundamentação e não tem, científica. De novo, não tem problema em relação a isso. Eu acho que o único ponto é você gasta menos tempo. É verdade. Você gasta muito Alguém já tempo. fez isso antes. Alguém já fez Alguém isso, já fez gastou isso. neurônio pra caralho pra conseguir fazer. Exatamente. E aí você chega num negócio que, pô, beleza. É legal, e inclusive vai de encontro a muitas outras teorias do marketing. Cara, a gente vê o tempo todo, cada hora sai um negócio novo. Eu falo de um monte de coisa nova, né? Eu tô ali olhando, falando de ETM, falando de RevOps, falando de growth. Cara, no fim, todo mundo quer resultado de crescimento. Todo mundo quer crescer, todo mundo quer ter lucro. Hoje em dia, mais lucro do que o crescimento, inclusive. Eu vejo muito isso, porque, e eu acho que vai de encontro também com o que a galera tá falando lá fora, todo mundo tá, assim, focado em eficiência, focado num crescimento sustentável, que é muito diferente o mundo daquele que a gente vivia pré-pandemia, que o dinheiro estava à vontade, então você gastava. Exato. Então, quando você começa a olhar as coisas desse ponto de vista, a tua eficiência, a tua maneira de visualizar dados, ela também faz a diferença. Então, você não simplesmente sai, né, fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo, porque não vai fazer sentido. Então, nesse sentido, eu acho que eu gosto, de novo, volta para a metodologia científica. Sim. Isso é muito... É muito você falar de algumas metodologias, cara, que são antigas pra caralho. Coloca aí o teotismo como, não como metodologia, mas como estrutura de trabalho. Tudo isso, cara, isso é o que a gente faz em growth. Não tem diferença, entendeu? Você só encurtar um caminho. Falar, Exatamente. tem diferença no processo. Eu vou fazer mais esse passo. Exato. Mas é mais estruturado, talvez. Mas é a mesma coisa, no fim. Exato. Então, você entender isso já te... Cara, é um puta atalho. Ah, beleza, eu entendo. Beleza, show de Mas bola. essa é uma deficiência minha que eu preciso trazer, essa parte científica. Eu preciso trazer mais, cara. Mas, porque eu sou mestre, e vamos lá, eu fiz muito trabalho científico. Show. E eu tiro isso do meu dia a dia, acredita? Mas você tira porque ele é difícil de aplicar no dia a dia. Ele é difícil, ele não é fácil. Eu também curto os caminhos. Por exemplo, o processo de growth, ele basicamente é o seguinte, né? Eu resumo ele, eu criei uma metodologia que eu resumo o que existe em PDCA, SDCA, o que existe em growth, para facilitar. Eu chamo de APE. APE de macaco mesmo. Né? Então, é análise, planejamento, execução. Simples assim. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou analisar. E no análise, eu tenho várias coisas que vão rolar. Eu vou fazer pesquisa, que aí entra o método científico ali dentro, né? Quando eu criei metodologia, eu coloquei isso assim, eu coloquei só para facilitar a compreensão, porque as pessoas normalmente não entendem todos aqueles passos, né, de um PDCA, por exemplo, que é metodologia científica na veia. Essa é veia mesmo. As pessoas não entendem quando você fala de um processo científico que é mais relacionado ao acadêmico, que você tem a pesquisa científica primeiro, aí você tem a análise daqueles dados, aí você levanta a sua hipótese, aí você coloca para rodar, aí você visualiza os resultados, analisa de novo e volta. Então, assim, como que você facilita essa porra toda, entendeu? Como que você faz isso de uma forma mais simples? Você pode fazer. É só olhar o que... Eu falei com a... Eu tava falando com um dos fundadores do iFood outro dia, né? Ele estava dando uma palestra e tal, e eu fui lá assistir, depois a gente ficou conversando. E, aliás, puta papo bom. E velho, ele tava falando, eu perguntei pra ele, como que vocês documentavam as coisas no iFood lá no começo? Ele falou, documentar? O que é isso? Tá ligado? Ele falou, eu nunca fiz essa porra não, velho. Você foi com uma pergunta esperando uma resposta completamente oposta e ele quebrou. Ele quebrou. Mas assim, primeiro, os caras são geniais. Assim. Eles rodam isso. Todo mundo é engenheiro. Todo mundo, eles já têm a cabeça mais cartesiana. Eles já vão rodar essas coisas de uma maneira mais lógica, bem baseado no processo científico. Eles, quando eles vão idear alguma coisa, na verdade é o quê? Um brainstorm, reuniu ali. E aí, o que você acha que dá pra fazer? Nosso problema é tal.
Ah, a gente podia fazer isso, podia fazer aquilo, podia fazer aquele outro. Beleza, vamos testar esse? Vamos. E o cara não esquece qual foi o resultado. Porque, apesar dele não ter talvez a mesma velocidade de times de growth, que você vai rodar um negócio com um montão de gente, ele pode não ter essa velocidade. Mas ele vai, cara, ele vai ser muito mais assertivo na hora de fazer um teste. Normalmente a gente vê nos times de growth das grandes empresas, pega um Booking.com, o cara faz, cara, milhares de testes por mês. Ele tem muita velocidade. E é impossível você lembrar do resultado de um teste, né? Principalmente, sei lá, 2, 3 meses depois que ele aconteceu. Todo dia, cara. Exato. E no caso deles, não, cara. Os caras já estavam. Eles estavam testando muito devagar, uma velocidade menor, mas com mais assertividade. E eu não acho isso errado também. Sim. Tem muita gente que acha que é errado, né? Não, tem que fazer velocidade. Cara, depende, velho. Exato, Depende. cara. Depende. É a resposta mais bosta que você pode dar. Mas é mais Mas verdade, é mais real, cara. cara. É mais real. Não adianta. Então, pô, faz sentido X ou Y pra mim? Faz sentido eu aplicar growth em alta velocidade? Pode ser que sim, mas pode ser que não também. E se for não, tá tudo bem, não tem problema. Só que aí você vai ter que ser mais assertivo. E muda o processo, porque ele deixa de ser um super processo de experimentação. Ele fica um negócio muito mais próximo de implementação. Eu costumo separar assim, né? Ou você tem, é um bom ponto isso. ou você tem implementação, ou você tem experimentação. E aí, pô, não adianta eu chegar e colocar um negócio lá para testar, que eu sei que vai dar resultado, né? Porra, você já teve o resultado do outro lado. Eu já sei que aquele negócio funciona, por que eu vou testar, cara? Exato. Aí é burrice. Mas a galera gosta. Gosta. Pra poder dar um nome que tá fazendo growth, entende? Exato. Então, acho que tem uma questão de você saber discernir. E pra fazer isso, você tem que entender de novo de negócio, cara. Olha que a gente, coisa. a gente Cai sempre no vai mesmo cair, lugar. sempre vai cair, cara. A gente vai dar volta, falar, a gente vai para negócio. Porque negócio é o cerne, é onde começa todo o projeto para você realmente fazer com que você cresça. Sim. Entendeu? É literalmente isso. Cara, você falou do Saster, que você foi para lá recentemente, cara. Sim. Conte pra gente um pouco umas novidades que você viu relacionado a growth, relacionado a um momento que a gente está vivendo de empresas SaaS cada vez mais tornando-se escaláveis, como que elas podem fazer parte do dia a dia das empresas, do growth. Traz um overview aí do que você viu lá, cara. O Saster é um evento de Software as a Service, é o maior evento do planeta desse assunto. E tem 3 dias de evento, né? Acontece em São Francisco. Na verdade, São Mateus foi esse ano. E lá, cara, estão os caras mais fodas mesmo do planeta que estão conseguindo fazer virar alguma coisa diferente, trazendo resultado, trazendo crescimento. Então, apesar do nome não ser focado em crescimento, o grande objetivo do evento é crescimento. É falar de crescimento e é trazer muito diálogo a respeito disso para a mesa. E esse ano, por incrível que pareça, não tinha muito crescimento. Tinham poucas empresas que estavam conseguindo trazer muito crescimento para a mesa. Pouquíssimas empresas. Tanto o clima foi, em alguns momentos, até mais pesado de você ver que os caras lá estão sofrendo muito. Eles estão apanhando pelo seguinte, na minha opinião, tá? A gente aqui no Brasil, a gente é muito acostumado à otimização, tá? De tudo. É otimização de processo. Não que eles não saibam, eles também sabem, eles são bons nisso, mas eles são muito mais relaxados em relação a isso e tem muito mais dinheiro no mercado. Então, você tem mais desperdício. Tá. Nesse momento, no Brasil, a gente faz dar certo de qualquer jeito. A gente não tem dinheiro, desde sempre. Então a gente sabe como se virar. Os caras lá não, eles estão apanhando bastante. Essa foi a minha sensação. Caramba. E aí uma outra coisa, e aí só para trazer sensações gerais, né? Os processos, a galera começou também a mexer um pouquinho em processo. Pô, o processo que funcionava. Vai trazer ali o próprio processo, sei lá, de growth do Sean Harris, não sei, vamos dar uma revitalizada. Então teve muita coisa nesse sentido. E teve também muita coisa, muita gente ali botando um pouquinho de medo na galera. Então, a galera da OpenAI, por exemplo, eu assisti um painel lá com o pessoal de CS. E eles basicamente estão, assim, eles separaram a base deles em tiers A, B e C. E eles estão tocando só o tier A com pessoas. Os outros estão 100% automatizados. E eles acham que entre 3 e 5 anos... Talvez eles nem estejam cuidando mais do Tier A.
entende? Nossa, cara. Então, a galera da OpenAI, dentro da empresa, eles, cara, são os caras que estão fazendo esse negócio rodar. Eles estão com essa visão de que o negócio vai acelerar e a gente está indo para um movimento que não quer, de novo, tá? Só para não criamos cânico. Não criamos cânico. Dá uma de Chaves aqui. Mas assim, sem pânico, porque o que eles estão vendo é que as funções que estão relacionadas a esse time lá dentro não vão mais existir, porque eles vão ter tudo muito bem mapeado. E aí, uma vez que você tem tudo mapeado, você consegue automatizar, ainda mais se você tem os processos ali com AI. Então, a galera do LinkedIn, por exemplo, estava a head geral, né, de marketing no LinkedIn, e ela também falando que ela está fazendo o que nesse momento? Ela está experimentando. Então, só para dar um resumo, quem tem a possibilidade de fazer isso, está testando. Tá, de novo, aquela separação entre implementação e experimentação. Quem tem a possibilidade de experimentar para inovar, cara, faça e faça agora o mais barato que você puder. Quem não tem, faz seu arroz com feijão bem feito, bem temperadinho, e tá bom, e é isso aí, e tá tudo bem. Mas assim, arriscar muito dinheiro em operações que você não sabe se vão dar certo é uma coisa que ninguém tá fazendo mais. Entendi. Então, pô, eu vou inovar. Porra, inova. Não inova com 100% do dinheiro. Pega lá 20, 10% da grana e usa para inovação e coloca o resto ali para fazer as coisas funcionarem com otimização muito, muito clara, muito direta, muito franca. Porque o teu risco é muito grande de não conseguir um novo round, né? Não conseguir uma nova rodada. E aí o negócio começa a ficar feio, porque a empresa morre por falta de dinheiro. Né, por não ter conseguido chegar no marco que eles estavam pretendendo chegar antes do dinheiro, antes de perder dinheiro, Exato. de ficar sem nada. Né? Então, essa foi minha sensação assim, em relação ao evento. Trouxe frameworks interessantes, trouxe, cara, muita coisa de AI e dados, muita coisa de AI com dados, ou dados com AI. A inteligência artificial, cara, as coisas que a galera tá fazendo são absurdas. Absurdas de verdade. Então, eu consegui ver ali muita gente trabalhando na próxima geração. Vamos trazer para um caso mais específico, né? Todo mundo faz social media hoje em dia. Todo mundo tem lá, sei lá, o LinkedIn. Então, você lá tá trabalhando com o LinkedIn. E o LinkedIn, basicamente, você trabalha de duas formas. Ou você faz contato com as pessoas que fazem parte do teu público e você faz conteúdo lá dentro, né, para poder atrair também. Então você faz o outbound, faz o inbound e normal, né? Existem ferramentas hoje que te ajudam a fazer essas duas coisas. Tanto a geração de conteúdo e para você que vai postar, quanto as réguas, as automações, que é o que vai rodar dentro do LinkedIn, por exemplo. Ou mesmo que não tenha automação, né? Qual vai ser o passo a passo? Como que você vai falar com essa galera? Apareceram várias soluções lá para passar para a próxima fase. O que é a próxima fase? Ao invés de você simplesmente postar alguma coisa, né, e esperar dar resultado ou não, te ajudar a acelerar aquele resultado de N maneiras, inclusive comentando em posts de forma automática, trazendo, sabe, uma nova camada de engajamento para dentro da ferramenta. Que legal isso, cara. Tem algumas ferramentas... Realmente é uma falha que a gente tem, uma falta que a gente tem, não falha. Algumas ferramentas, teve uma específica que eu não lembro o nome dela, mas depois eu passo para você e você pode jogar na descrição do episódio. Boa. Teve uma ferramenta muito bacana, inclusive, que ele estava falando, poxa, a gente está fazendo tanto os comentários de forma automática, então está fomentando o engajamento, precisa de um humano para clicar lá e falar, olha, beleza, tá ok. Mas ele também está ajudando a criar posts que funcionem melhor com aquele público, com base em AI. E ele está indo para a próxima fase. O que é a próxima fase? É conseguir identificar quem é teu público de verdade ali dentro e o que esses caras estão fazendo, que é mais ou menos o que o Sales Navigator já faz, só que é muito manual hoje, né? E esses caras estão lá para fazer isso de forma automatizada. Óbvio, tudo que eu estou falando aqui é só
A título de conhecimento, o LinkedIn não permite que você use esse tipo de ferramenta. Nunca permitiu e não vai permitir agora. Exato. Mas eu acho que se pouco você... eles criam a deles também lá dentro para poder eles já estão mexendo. Esse é acho que um dos principais motivos. É sempre o motivo comercial. Não, com certeza, não adianta. Não vou enfim, abrir minha base para vocês, cara. Deixa eu criar isso sentido, aqui né? dentro. Não faz sentido, é um negócio. Não faz. É um Não, negócio. e eles já têm uma base imensa, assim como o Meta tem. Eles vão criando empresa atrás de empresa para usar o conteúdo deles lá. É isso. E eles são muito bons, né, cara? Eu gosto bastante do LinkedIn e da maneira como eles encaram isso, como eles conseguiram fazer a escala deles. Eles foram uma das primeiras empresas a conseguir escalar, assim, rápido, da forma como eles escalaram. Nossa, das foi redes absurdo, sociais. cara. O LinkedIn foi muito rápido. Cara. Muito rápido e, inclusive, também usando aquele mesmo truque de referral, que é o que a Meta também usou, que é o que o Twitter também usou. Todo mundo que conseguiu escalar naquela época... Né? Cara, sabe quando eu lembro? Basicamente a mesma estratégia. Quando eu tava na Irlanda ainda, quando teve o referral do Google Plus. Você lembra disso? Lembro, que era a rede social do Google Plus. Lembro. E cresceu muito rápido. Só que não caiu teve muito adoção. rápido. Que merda, né? Foi triste, mas também não tinha uma interação lá dentro. Acho que faltou. Eu acho que eu fiz 2, 3 publicações ali dentro. Pois é, mas teve várias empresas que fizeram coisas parecidas. Recentemente, teve o Clubhouse. Você lembra do Clubhouse? Foi uma febre. Cara, 2 semanas. Eu acho que deve ter durado um pouquinho mais, mas foi legal pra caramba. A ideia era muito boa. A ideia é fantástica. Só que assim, desculpa, a ideia é fantástica não. Eu acho que eu exagero isso. A novidade era boa. A novidade era boa. Cara. Eu acho que a gente tava num momento que foi propício, assim. Tava todo mundo. Foi na pandemia. Foi no meio da pandemia, todo mundo precisando conversar. E aquele canal era muito aberto e tinha muita gente diferente, assim, se movimentando. Então eu lembro de ter participado de grupo com o Bill Gates. Pô, é verdade. Você entrar Mas, cara, o brasileiro por si só... Eu lembro de entrar num painel ali junto com o Celso Portiolli. Eu não sei por que ele tava ali, cara. Mas é muito doido, né? É absurdo, e aí ele cara. trouxe isso, e só quem tinha iPhone podia usar, tinha uma exclusividade, a questão do... É verdade, só quem tinha iPhone, é verdade. Então foi um referral também muito bem feito. Só que o produto não parou de pé, velho. Olha que coisa mais maluca. O produto em si era bom, assim. Pois é, mas não parou de pé. Não parou de pé. Porque às vezes você pode ter um bom produto, mas se não tiver necessidade... O brasileiro, eu falo que ele é grato e ingrato. Da mesma maneira, quando deu problema no Twitter lá atrás, todo mundo entrou com aquela rede indiana, que era a Cu, não era? Eu lembro disso. Lembra? Foi todo mundo pra lá. É verdade. Porque acho que teve algum problema. Não vou lembrar o problema. Não foi o problema de agora, mas foi o problema lá atrás, que o Twitter acho que saiu do ar, teve problema, não sei o que lá. Todo brasileiro começou a baixar o Cu. Até tinha as piadas, né? Pois é. Piadas pra isso. Pois é. Mas todo mundo, porque a gente tem uma adoção, parece que a gente vai em bando, né, cara? Vai todo mundo pra lá e sai todo mundo junto, cara. É incrível. O brasileiro tem um poder incrível pra isso. Cara. Não é do brasileiro, é do ser humano. É do ser humano. A gente anda em manada, a gente anda em grupo, em manada. bando, cara. Mas a teoria, na verdade, é da manada, né? Exato. Então, todo mundo segue todo mundo. E aí. É aquela história, né? Sua mãe chega e pergunta pra você: ai, mas se ela fizesse tal coisa, você ia fazer também? Nossa, cara, eu ia. Eu ia fazer. Mas você não fala isso, você não Jamais. Nós estamos andando no nosso desfecho aqui, já passamos a hora, mas o papo tá interessante, nós vamos rodar mais um pouquinho. Cara, a gente tá falando de growth hoje num cenário onde é curioso falar isso, porque eu vim de agências ATL, que a gente tá falando de filmes de TV, que a gente tá falando de toda aquela visão de mídia e tudo mais. E eu, por felicidade, eu comecei a cair numa área de CRM, comecei a me apaixonar, por dado, comecei a entender mais esse lado e falei, cara, esse é o patinho feio que daqui a pouco vai decolar. Entendeu? E eu comecei a cair cada vez mais nisso. Sim. E hoje, assim, por mais que eu seja um profissional de CRM, que eu seja um profissional de dados, que cada vez mais eu falo, cara, se dá para você falar com inteligência e tudo mais, eu vejo que quando a gente fala de growth, a gente está vendo que, mais uma vez, movimentos de bandos que nós temos aqui. Estou vendo que comunidade está sendo uma frente muito boa e muito efetiva para geração de conversa, para geração de reputação, para geração de autoridade, para geração de diversas frentes, porque a gente sabe que o vender não está só no apertar o botão.
O vender está muito mais relacionado a trazer um relacionamento, uma autoridade, uma aprovação que você precisa para aquilo do que simplesmente você falar, aperta o botão. Até se você apertar um botão numa compra, você como comprador, vamos jogar numa PF mesmo que você está colocando, quero comprar um celular. Você vai pesquisar quem é o teu vendedor, onde está, não sei o que lá. Marketplace, você vai pesquisar tudo para saber se não está. Da mesma coisa acontece quando a gente está falando do B2B. Você não vai fechar com uma empresa que você não tem histórico, que você não tem mais. Sim. E eu estou vendo que comunidade está sendo praticamente um nicho de áreas correlacionadas que você quer. Então, se você entra numa comunidade, você quer ter informações exclusivas sobre alguma coisa. E eu queria entender um pouco da sua visão em relação a isso. O que você vê de comunidades e relacionamento na visão de growth hoje em dia? Eu vou puxar um outro tópico Por que favor. você falou aí. Pelo seguinte, a gente está vivendo momentos de muita incerteza no mundo. Então, o ser humano, desde sempre, ele se reúne em torno de fogueira e ele conta história. E esse é o contexto de toda a nossa evolução. A gente transformou tribos em cidades em países dessa maneira. E a gente vive de uma forma muito estranha, né? Qualquer um, sei lá, pousa um alien aqui, ele não vai entender nem as barreiras territoriais que a gente tem dentro do planeta, porque não fazem sentido de qualquer outra forma, a não ser por conta das histórias que são contadas. E as histórias só são contadas em grupo. Você não vai contar história sozinho para você. Esse fato, eu acho que é aquilo que mais marca a civilização, mais marca a humanidade. A gente não vai deixar de contar histórias, a gente não vai deixar de estar em grupo para conseguir conversar. Ao menos eu acredito que seja muito difícil disso acontecer, porque se acontecer a gente está partindo para a derrocada, né? A gente vai para um lugar que não faz sentido para o ser humano ser humano. Quando a gente fala de comunidade, a gente está falando de contar histórias, a gente está falando de ter um objetivo em comum, de ter gente reunida com interesses parecidos, semelhantes, e sempre com histórias sendo contadas ali dentro que vão favorecer aquela galera. E a gente vivencia isso, não só nas comunidades, a gente vivencia isso nas redes sociais, a gente vive em bolhas. Aquilo que a gente está falando aqui agora, tudo que a gente fala. É uma bolha que vai assistir a gente. É uma bolha, cara. É uma bolha, cara. É muito pouca gente. Exato. Só que essas pessoas, elas estão totalmente inseridas nesse mesmo contexto que a gente está. Então elas vão conseguir entender e captar isso de uma forma muito interessante. Falei tudo isso aqui, uma enrolação, né? Para quê? Para dizer o seguinte: o ser humano precisa de outros seres humanos. Ele precisa. A AI, você pode colocar a AI lá para falar com você. Eu uso inclusive a voz aqui do ChatGPT o tempo todo, saio conversando. Óbvio que não é a mesma coisa. E, cara, não vai ser a mesma coisa porque você precisa ter gente ali junto com você, enfrentando os mesmos desafios, passando as mesmas dificuldades, que você pode trocar. E você só consegue fazer isso de verdade em comunidade. Comunidade é importantíssimo para o crescimento de qualquer empresa nova ou inovadora que queira efetivamente escalar nesse momento. Que a gente, cara, óbvio, né? Tem N maneiras de você crescer, mas tem um livro, inclusive, falando que você tem ali 19 canais de tração, que é o Traction, 19 canais de tração específicos, comunidade é umzinho deles, mas para mim comunidade é o que mais funciona e é onde eu mais invisto meus esforços hoje. Eu tenho algumas comunidades, tenho a de growth, tenho a de marketing científico e mais algumas assim mais nichadas, né, para copy, para dados, para RevOps. E a gente se fala muito dentro dessas comunidades. E a galera se ajuda no dia a dia, indica serviços, negócios, e isso tudo é facilitado. E na ponta lá para a empresa, isso significa o quê? Cara, é um ciclo de vida mais curto. Se você tem a capacidade, a possibilidade de estar engajado com grupos de pessoas que possam vir a ser seus clientes, faça isso. A gente tem baitas exemplos hoje no mundo. O mais recente, talvez grande, seja o Notion, que criou uma comunidade absurda em torno deles, em torno de um propósito de criar uma ferramenta que fosse capaz de realizar absolutamente tudo que essas pessoas precisassem. Mas como é essa comunidade? É uma comunidade muito específica. Eram pessoas que eram
urgências, né? Que eram pequenas empresas. E o negócio começou a escalar de uma forma que ficou absurdo. Eu tive a oportunidade de ver um podcast, inclusive do cara, eu não vou recordar o nome dele. Tô tentando aqui ver se eu lembro. Mas... A gente coloca na descrição também. Que era o head de marketing lá dentro. Ele depois de um tempo, ele assumiu CS, né? Então, e assim, o marketing numa empresa que é PLG é marketing e vendas. E o CS, então, basicamente ele cobriu a jornada completa do consumidor, né? Ali dentro de uma única área. Eu achei isso formidável. Mas por quê? Porque ele fazia o CS dentro da comunidade, ele fazia o marketing dentro da comunidade, ele fazia a venda dentro da comunidade. Isso é do caramba! É uma perspectiva totalmente diferente. É uma maneira de você fazer CRM sem usar CRM, né? CRM como ferramenta. Exato. Né? Mas que você está muito próximo de todo mundo que está lá e que está te ajudando a construir um produto melhor que vai servir as necessidades desse mesmo grupo de pessoas que estão contando as mesmas histórias e que estão em torno daqueles mesmos desafios, daquela mesma necessidade. Cara, é muito... Não estou falando que é fácil fazer isso, pelo contrário, é foda. Mas se você tem realmente a possibilidade de escala com um grupo dessa forma, que você consegue ajudar e que vai querer o teu sucesso também, velho, é uma das melhores estratégias que você pode pensar dentro de growth atualmente. Puta, que legal, cara, que legal. Palma, adorei ter você aqui no Datalogando com a gente. Nosso tempo passa voando aqui. A gente já tá mais de 1 hora aqui, cara, falando, acredita, cara. Mas a gente tem nosso desfecho aqui do nosso episódio, cara, que a gente tem a nossa patrocinadora, que é a Cerveja Voz, e a gente tem nosso Momento a Voz. Que agora vem a parte mais difícil. Você falou brilhantemente até agora, mas a gente tem um desafio aqui, que esse desafio é você explicar o tema dessa entrevista para sua avó. Vou ganhar cerveja também? Vai ganhar. Hoje não temos, porque nosso estúdio é novo, tá vindo aqui, mas a gente vai... Inclusive, eu vou te levar em Campinas, pra gente marcar que a gente encontre lá, tá? Fechado. Ó, hoje a gente falou sobre alguns assuntos, alguns temas muito importantes para o mercado de trabalho. Desde inteligência artificial, que nada mais é do que um monte de máquina falando com elas mesmas e trazendo soluções que já foram inventadas antes. A gente falou também sobre crescimento, como que a gente faz para escalar, para crescer uma empresa, fazer com que ela saia de um número baixo para um número alto. E a gente falou também bastante a respeito de processos, a respeito de como que a gente trabalha com dados. E só para deixar muito claro, vovós. Dado não é aquele dado de jogar não, tá? A gente está falando de número, de informação, que é no fim o que a gente está chamando de dados. E eu espero que tenha sido bom para você. Para mim foi muito legal. Foi ótimo, foi ótimo. Genial, genial. Anderson Palma, vou te chamar de Palma, que acho que já estava falando aqui. Cara, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela tua participação aqui no Datalogando. Tem novidade, pode vir aqui que a gente vai contar com você sempre aqui na nossa mesa e no nosso bate-papo. Vai ser ótimo. Fechado? Obrigado mesmo. Valeu de novo pelo convite. Obrigado você. Bacana, foi enriquecedor demais pra gente aqui. Espero que também vocês estejam gostado desse super papo que a gente teve aqui nesse estúdio novo, que agora estamos nessa novidade aqui, trazendo novidades para todo mundo aí. E nesse novo logo aqui que a gente tá também, mudamos tudo, repaginamos tudo, então tá vindo muita coisa aí. Anderson, obrigado mais uma vez. Imagina, obrigado Valeu. Galera, esse foi o Datalogando hoje, Growth e Dados com Anderson Palma. Não esqueçam de ativar o sininho, seguir o Datalogando e ficar acompanhando tudo que acontece aqui no nosso canal. E até a próxima.